Color field. Você já ouviu falar em pintura de campos de cor? Num primeiro olhar, o que se vê são formas geométricas e cores sólidas, mas a arte abstrata esconde verdades surpreendentes. Afinal, por que essas obras são tão importantes na história da arte? Nesse episódio do Artkin, eu vou explicar por que uma pintura que parece tão simples causa tanta comoção. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Artkin. Se você vem acompanhando o canal, sabe que a gente já falou nos vídeos anteriores sobre o expressionismo abstrato. A gente viu como o trabalho do Jackson Pollock influenciou a maneira como se pensava a arte lá nos anos 40. Pode-se dizer que a chamada pintura de ação foi o que quebrou o gelo para o expressionismo abstrato começar. Desde então, diversos artistas foram ampliando a estética abstrata e levando esse tipo de arte para muito além da pintura de ação. E uma das facetas desse período, que é o nosso assunto aqui hoje, se chama Color Field, a pintura de campos de cor. Ao contrário da pintura de ação, que tem uma energia nervosa, física, com movimentos de dança, o Color Field se volta para o lado psíquico da contemplação. Aqui o gesto é lento. É uma arte que explora o poder emocional e espiritual das cores. Existe sim uma força física, mas a ação não é projetada e nem arremessada. A tinta se acumula gradualmente na tela. O principal representante do Color Field se chama Mark Rothko, um artista que levou a abstração para muito além de um estudo da forma ou da cor. O objetivo dessa arte é envolver totalmente o espectador, até que ele se ambiente em outra frequência de pensamento, abrindo assim espaço na sua imaginação. A obra do Rothko convida para um olhar mais lento e contemplativo. É só assim que o espectador vai poder acessar as suas emoções mais básicas, aquelas que muitas vezes ficam perdidas no inconsciente. O artista retrucava que suas obras não eram abstratas, que elas tinham sim um tema definido. E esse tema seria a própria experiência humana, as nossas emoções elementares. E é justamente aí que se localiza o poder dessa arte. Ela opera na esfera do inconsciente, lá onde se reservam as forças vitais do ser humano. Isso significa que quem se entregar a essa arte pode liberar dentro de si uma vasta gama de sentimentos, muitos deles talvez ainda desconhecidos. É uma viagem de corpo, alma e cor. Se a gente comparar o Pollock com o Rothko, fica claro que são dois lados muito diferentes do expressionismo abstrato. São entregas visuais praticamente opostas, mas vale observar que mesmo assim elas compartilham da mesma ideia. São expressões simples de pensamentos complexos. O intuito aqui é conectar o espectador com aquele drama da condição humana, a nossa tragédia universal. São obras que acessam uma sensibilidade muito pessoal e através disso oferecem uma experiência de sublime. Você já parou para pensar na diferença entre uma experiência bela e uma experiência sublime? O conceito de sublime foi descrito por um filósofo do século XVIII chamado Edmund Burke e mais tarde aprofundado por outros dois filósofos, Denis Diderot e Immanuel Kant. Em resumo, sublime é aquilo que nos comove de uma maneira mais profunda do que o belo. Segundo Burke, bonito é aquilo que é bem construído e, por isso, esteticamente prazeroso, enquanto sublime é aquilo que tem o poder de nos apresentar ao incontrolável. É aquilo que impõe a possibilidade de nos destruir. Uma queda d'água, uma tempestade em alto mar, uma sinfonia de Beethoven. São coisas grandiosas demais para serem só bonitas. A beleza oferecida pelo sublime é visceral. E isso é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que causa desconforto ou medo, o sublime também provoca encantamento. Nas palavras de Burke, a comoção causada pelo sublime é o espanto. Espanto é o estado da alma em que todos os movimentos ficam suspensos, elevados a algum grau de horror. A mente fica tão preenchida pelo objeto sublime que não é possível entretê-la com qualquer outro.
Definitivamente, a obra do Rothko extravasa a esfera do belo e adquire essa outra dimensão, do sublime. Quem já viu ao vivo sabe que essas telas fazem o ambiente vibrar. Elas são enormes, algumas têm mais de 2 metros de altura. Tanto é que o artista se referia às suas obras como murais e não telas. Os quadros do Rothko se movem, saem da parede, vêm ao nosso encontro. São formas inchadas de luz que pulsam uma luminosidade da qual é impossível escapar. Para o Rothko, a experiência da arte era tão importante quanto a pintura em si. Por isso, a instalação das suas obras exigia condições perfeitas para atingir o impacto que ele desejava. E nisso, ele era super controlador. Se recusava a mostrar os seus trabalhos se fossem cercados por pinturas de outros artistas e só aceitava expor se a luz do ambiente fosse fraca o suficiente. Só assim ele atingiria o seu objetivo maior, incluir o espectador na sua arte, uma experiência quase mística de contemplação. Ainda dentro do color field, outros artistas entraram para a história. Um deles foi Barnett Newman, que ficou conhecido pelas linhas verticais que dão a estrutura das suas composições. O artista se refere a essas linhas como fechos, zips que conectam o lado inferior com o lado superior da tela. São riscas de luz em meio a uma massa de cor. E o Clyfford Still, que tem o trabalho marcado por flashes que dão a impressão de rasgarem a tela. As texturas são pesadas, grossas de tinta, e o impacto visual não é nada fraco. A impressão é que a pintura revela as cores que existiam por baixo da tela. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou falar de um lado mais violento do expressionismo abstrato. Siga o canal aqui no YouTube e siga o Artkin nas redes, tem outros conteúdos rolando além desses vídeos. Deixe dúvidas e comentários, até a próxima!